Opa, quer dizer que estamos ao vivo? Calma aí, um minutinho. Aí, agora sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a live número 62 aqui do canal. E o assunto de hoje vai ser sobre a hora de investir na renda fixa ou na bolsa de valores. Eu sei que isso aqui é a dúvida de muita gente, por isso que eu trouxe esse assunto, porque o que eu não, assim, que eu não, o que eu mais vejo, vamos dizer, né? O que eu mais vejo é o pessoal que está deixando de investir em ações, em fundos imobiliários, na bolsa de forma geral, em renda variável de forma geral, para colocar dinheiro em renda fixa. Porque diz que agora é da renda fixa, que a renda fixa está pagando muito, então tem que botar em renda fixa, porque ações não está rendendo nada, porque do ano passado para cá só perdeu dinheiro com ações, mas renda fixa está pagando 1% ao mês, com baixíssimo risco. Esse é o papo de muita gente e vamos ver se é isso mesmo que tem que ser feito. Então, pessoal, boa noite, Luiz, está aí no chat. Peço o seguinte de vocês. Me digam aí se tá tudo ok com o áudio, com a transmissão, tá tudo certo. Vamos começar por aqui. Vamos falando aí, porque eu preciso saber se vocês estão chegando direito, se tá tudo certinho para vocês. Eu fico de olho no chat aqui e vou mandando atualizações para vocês. Vamos lá. Deixa eu botar aqui então o nosso primeiro tópico. Eu vou voltar a fazer a live assim, ó. Quem lembra das lives lá antigas, lá de 2020, 2021, que eu fazia as lives no bloco de notas. Porque aqui eu vou montando a live com vocês. Quando é um assunto que eu não preciso ficar abrindo muitos documentos, muita coisa, dá pra fazer aqui que fica bom. E hoje tá chovendo pra caramba aqui. Pra quem não sabe, eu moro em Brasília, tá chovendo bastante. Espero que a internet não caia. E a luz, a energia não caia. Que aí a gente vai conseguir continuar até o final. Ao vivo é assim, né? Sempre tem esse risco. Antes de mais nada, antes de começar a nossa live número 62 mesmo, de fato, vou mostrar para vocês aqui, a gente tem que entender o seguinte, tá? Antes de tomar essa decisão, se é hora de investir em renda fixa ou bolsa de valores, a gente tem que entender qual a relação entre a renda fixa e a bolsa de valores. Vamos lá, deixa eu botar outra cor aqui. A gente tem que entender qual é a relação de um com o outro. Por que isso? Porque existe uma relação direta entre... Ó, o Luiz falou que tudo ok para ele. Beleza, então, vamos continuando. Qualquer coisa, se estiver ruim, se cair alguma coisa, vocês dão um grito aí que eu vou ficar de olho. Existe uma relação direta entre a renda fixa e a bolsa de valores. Tá? O que eu quero dizer com isso? O que domina, o que dita a rentabilidade da renda fixa? Vamos voltar aqui para o 36. O que dita a rentabilidade da renda fixa? De forma geral, pessoal, depende do indexador, né? Depende do indexador do título. Vamos lá. Existem vários tipos de indexadores. O mais comum que a gente vai ver, geralmente, é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, se não me engano é essa a sigla. O CDI é a taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si. Tá? E o CDI, geralmente, ele vai seguir, a gente até pode botar aqui, a taxa Selic. O que vai dizer mesmo a rentabilidade do CDI é a taxa Selic. Vou até colocar no outro ponto aqui, outro tópico. Taxa, porque muitas vezes alguns títulos são diretamente pela Selic, não é pelo CDI não. Mas o CDI sempre vai ser um pouquinho abaixo da Selic, você pode observar isso. Hoje a Selic está em 13,75% ao ano. O CDI está por volta de 13,5%. Quase a mesma coisa. Cada título de renda fixa, que renda fixa é o seguinte, é um título. Pode ser, por exemplo, um título público, ou seja, uma dívida do governo. A União vai lá, emite uma dívida e você compra essa dívida através do Tesouro Direto. É você comprar a dívida do governo. Pode ser também dívidas de empresas. Empresas podem emitir debêntures, podem ser dívidas bancárias. Um banco pode emitir uma dívida, ele pode pegar dinheiro, ele pega um empréstimo, você empresta dinheiro para o banco. Tem várias instituições que podem
emitir esses títulos. E a renda fixa vamos colocar aqui. Renda fixa, definição. Definição da renda fixa. Não é a definição oficial, vamos dizer, tá? É a definição aqui que eu vou colocar para vocês de forma que vocês possam entender de forma clara. Você sabe o quanto vai receber no vencimento. Ou seja, isso aqui... Vamos lá, vamos colocar aqui outra cor. Você sabe o quanto vai receber no vencimento. O que isso quer dizer? Vamos colocar outra cor sem ser o vermelho. O vermelho é o títulozinho ali. Vamos colocar um verde. O que quer dizer isso aqui? Você compra, por exemplo, um título de Tesouro Direto. Vamos abrir aqui para vocês olharem. Ó. Tesouro Direto. Bem aqui, ó. Você vem aqui e compra o título do Tesouro. Deixa eu só abrir isso aqui. Títulos, já está aqui. Isso aqui são as opções de título de Tesouro Direto. Você pode pegar dinheiro emprestado, quer dizer, você empresta dinheiro para o governo federal. Vocês estão vendo o seguinte, todos eles possuem um vencimento, tá vendo aqui, vencimento? Deixa eu dar aqui um zoom. Menor, aí. Todos possuem um vencimento, ou seja, você compra uma dívida do governo e você vai receber o dinheiro de volta nessa data, é o vencimento. Por isso que eles são prefixados 2026, porque no dia 1º de janeiro de 2026 ele vence. E cada um tem um vencimento, todos têm um vencimento, todos os títulos. Tá? E não só Tesouro Direto, mas também CDB vai ter um vencimento. A grande maioria vai ter um vencimento. Tá? Existem algumas exceções que não tem, mas é bem raro. Mas geralmente tem um vencimento. Quando não tem, na verdade é que tem algum gestor por trás comprando e vendendo títulos. Né? Então ele está sempre vencendo e está renovando. Mas de forma geral tem vencimento. Então, você sabe o quanto vai receber no vencimento. Você sabe perfeitamente. Aqui você sabe que vai receber 12,63% ao ano até o dia 1º de janeiro de 2033. Isso é quase garantido. A única probabilidade que existe de você não receber é se o governo te der um calote. Ou seja, o governo falar, não vou te pagar. Esse é o risco. Por isso que o Tesouro Direto é o investimento de menor risco do Brasil. Porque quem tem a menor chance possível de não te pagar, de te dar um calote, é o governo. Porque o governo tem a capacidade de imprimir dinheiro. Ele pode fazer dinheiro do nada. Então ele imprime dinheiro e te paga. Diferente de uma empresa, por exemplo. Se você pega um título, uma debenture, que é um título de renda fixa, que é uma empresa está emitindo dívida, você está emprestando dinheiro para uma empresa, essa empresa pode quebrar ou ela pode ficar sem dinheiro e simplesmente não te pagar. Tem esse risco, que é muito maior numa empresa do que no governo federal. Por isso que o Tesouro Direto é o investimento de menor risco do Brasil. Então você sabe o quanto vai receber perfeitamente naquele vencimento. Tá? Qualquer um. Aqui, esse aqui ele é prefixado, né? Ou seja, a taxa já é definida. Esses aqui você não sabe com muita precisão, porque esses são pós-fixados. Eles vão depender do quanto vai estar a Selic e do quanto vai estar o IPCA, que é o índice de inflação. Então eles vão variar, por exemplo, se o IPCA for 10% em um ano, ele vai render 15,9%, porque ele vai render os 10% do IPCA mais esse 5,9%. Se o IPCA um ano for 5%, então ele vai render 10,9%. Então tem essa variação nos pós-fixados, vai depender do indexador. Mas você tem certeza absoluta que a rentabilidade daquele título vai ser IPCA mais 5,9%. Nada vai mudar isso, a não ser que o governo simplesmente não te pague. Tá? Então isso é renda fixa. Essa é a definição de renda fixa. Vamos voltar lá. Cadê? Aí. Essa é a definição de renda fixa, tá? Você sabe o quanto vai receber no vencimento. E aí, os indexadores vão variar. Deixa eu só puxar isso. Seguinte. Calma aí. Vamos botar isso mais aqui em cima. Pronto. Depende do indexador. A gente já viu que tem IPCA. É um indexador. A gente tem um IGPM. E vários indexadores, tá? Tem vários tipos. Então, o que vai ditar isso aqui? Mas todos eles são meio que influenciados pela taxa Selic. Então, vou dar aqui um caráter especial para ela.
Calma aí. Por que ficou com um espaço duplo? Mas de qualquer forma, tá bom. A taxa Selic é o que vai ditar mais do que tudo. Por quê? O CDI depende da taxa Selic. Se a Selic subir, o CDI sobe. Se a Selic cair, o CDI cai. IPCA é um índice de inflação. O GPM também é um índice de inflação. Só que a taxa Selic tem influência direta nesses índices aqui. Tá? A Selic é como se fosse um remédio para a inflação. Quando a inflação sobe, a taxa Selic tem que subir também. Porque a taxa Selic aumenta o custo do dinheiro. E isso desestimula o consumo. E quando você desestimula o consumo, você reduz a inflação. Tá? Então é como se fosse um remédio. Se o IPCA sobe, a Selic tem que subir. Não é à toa que a Selic saiu de 2% para 13% em 2 anos. Porque a inflação explodiu, né, nos últimos anos. Então a Selic tem que subir para acompanhar. Então, o que realmente vai ditar mais do que tudo a taxa Selic, porque essa aqui é a nossa taxa básica de juros. Ela que vai ditar mesmo quase tudo aqui, tá? Então, basicamente, a gente pode dizer que o que vai variar mesmo a rentabilidade da renda fixa são os indexadores, mas todos eles estão meio que interligados pela taxa Selic. Então, um resumo fajuto é o que diz a rentabilidade da renda fixa é a taxa Selic. Ok? Aí a gente vem para o segundo ponto, tá? Para a gente entender essa relação. Qual que é a relação? Já viu a relação da taxa Selic com a renda fixa? Se a Selic sobe, a renda fixa paga mais. Se a Selic cai, a renda fixa paga menos. Igual a gente viu o Tesouro Direto. Que ele vai pagar ali o Tesouro Selic, por exemplo, a taxa Selic mais 0,03%, algo assim. Se a Selic sobe, esse título paga mais. Se a Selic cai, esse título paga menos. E todo o resto vai sendo influenciado também. Então, a gente já entendeu a relação da taxa Selic com a renda fixa. Agora, existe também uma relação da taxa Selic com a renda variável, tá? Ou seja, com a bolsa de valores. Como que é essa relação? Se a gente abrir aqui, ó, vamos voltar para a internet. Calma aí. Aqui, ó. Se a gente vem aqui e coloca taxa Selic Banco Central, quer entrar no site do Banco Central. A gente tem esse gráfico aqui, ó. Tá vendo esse gráfico aqui? É a taxa Selic ao longo dos últimos anos, começando em 2013. Então ela vai subindo, a cada reunião do Copom, ele vai definir qual vai ser a taxa Selic daquele momento. Atingiu o ápice em 2015. Em agosto de 2015 subiu para 14,3%. E se manteve nisso, era 14,25%, né? Está arredondando aqui. Se manteve nisso até outubro de 2016. Aí começou a cair. Aí estabilizou aqui em 2018 até 2019. Depois começou a cair mais. Chegou a pandemia, que forçou a cair ainda mais para 2%. Depois chegou a inflação cavalar e fez ela subir para outro patamar de 13,75%, que está aqui desde agosto de 2020. Então você pode ver que ela é bem volátil. Ela sobe e desce. Isso aqui vai dependendo, variando com o ciclo econômico. Agora, a gente vai abrir um gráfico aqui. Deixa eu botar aqui no TradingView. Vai ser bom de ver aqui. Se eu olhar aqui, ó. A Ibovespa já está aqui, ó. Como é que sai disso aqui? Não, aí você tá de sacanagem. Deixa eu entrar aqui rapidão. Pronto. Vamos lá. Esse gráfico aqui, ele começa em... Aqui está começando em 2013. Vamos então começar aqui de 2013 também. Você vai ver o que eu estou querendo dizer. A relação da taxa Selic com a renda variável. 2013 está bem aqui, ó. Tarará, por aqui assim. Se a gente pegar esse gráfico aqui, talvez seja melhor de fazer o seguinte. Eu vou abrir nesse site aqui, porque ele é muito bom. Coifin. Vocês vão entender o que eu quero dizer.
Domino's Pizza, cai fora. Caramba, ele só deixa fazer 2. Antigamente não tinha isso aqui não. É. Aí ele sacaneou com a gente. Acho que por aqui dá. Bovespa. Aí eu quero pegar do período de 2013, agosto até hoje. Pronto. Aí eu quero baixar isso aqui. Download. Vocês vão ver o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar, quer dizer. Eu vou abrir aqui. Eu acho que não vou conseguir abrir o Photoshop no monitor externo. Ah, não, consigo sim. Tá aí, ó. Calma aí, vocês vão entender. Ué, travou? Se existe coisa mais bugada do que as ferramentas da Adobe, alguém me mostre aí, porque eu não descobri até hoje. Ah, achei aqui. Caramba, velho, tá de sacanagem. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos aqui em novo arquivo, aqui downloads mesmo. Ele tá pedindo para eu selecionar isso aqui. Pronto. Olha lá, agora sim. Vou colocar aqui. Tarará, colocar incorporado. Cadê? Aqui. Tá dando trabalho, né? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Vai valer a pena. Agora eu quero pegar esse gráfico aqui, baixar em PNG. Beleza, vamos voltar aqui. Olha só. Ah, agora sim, hein? Eu quero que vocês enxerguem uma relação que existe aqui. Que é o seguinte. Vocês podem observar que existe uma relação indireta entre um e outro. Que é o quê? Deixa eu só ajeitar aqui. Aí, ó. Quando eu vou botar no mesmo patamar para a gente conseguir ver melhor. Algo próximo ali para não esconder muito. Quando a Selic sobe, tá vendo que a taxa Selic subindo? Lembra, tá começando, eles estão no mesmo período, tá? Começando no mesmo período. Quando a taxa Selic sobe, você pode ver que o Ibovespa, que tá aqui a linha azul, ele cai ou fica meio estável, ele fica estagnado, tá vendo? Então, de 2013 a 2016, a Selic subiu, o Ibovespa caiu e quase não saiu do lugar. Depois de 2016, já começa, por aqui, já começam os primeiros boatos de que iria reduzir, né? De que iria cair a Selic. Porque o mercado ele reage primeiro à expectativa. Ele não reage depois que o fato é concretizado. Ele reage à expectativa daquele fato acontecer. Então, quando começa o primeiro boato de que a Selic vai começar a cair, a bolsa já começa a subir. E aí você pode ver o seguinte: a Selic começou a cair um pouquinho antes, a bolsa começou a subir. E a bolsa foi subindo até a Selic parar de cair. Até chegar aqui, ó, em 2020. Aqui, a Selic começou a parar de cair, a bolsa parou de subir. Aí caiu por causa da pandemia e depois aconteceu. A Selic começou a subir e a bolsa se manteve de lado, estável, basicamente.
Ou seja, existe uma relação indireta entre um e outro. Quando a Selic está subindo, a bolsa está estagnada ou está em queda. Quando a Selic está caindo, a bolsa está subindo. Você pode ver isso claramente por aqui. Quando um sobe, o outro fica de lado. Quando um cai, o outro sobe. E aí começou a subir, o outro ficou de lado de novo. Dá para ver isso aqui de forma bem clara. Ou seja, existe uma relação indireta entre um e outro. Eu queria mostrar para vocês isso aqui de forma visual. Por isso eu demorei um pouquinho para poder mostrar. Mas deu certo. Deixa eu voltar aqui pro... Aí. Ou seja, existe uma relação. Isso aqui a gente pode chamar que existe uma correlação negativa entre a taxa Selic e a renda variável. Tá? Isso aqui, de forma geral, é assim que funciona. Calma aí. E a renda variável. Vamos dar aqui aumentar para mostrar de forma mais clara. Existe uma correlação negativa entre um e outro. Então, o que a gente pode dizer com isso aqui? Claramente, a bolsa está... Deixa eu só reduzir aqui para vocês continuarem enxergando. Claramente, a gente está no momento o quê? De baixa da bolsa, porque a taxa Selic está numa alta gigantesca. Pode ser que ela suba mais? Pode ser. Tá? É impossível prever isso. A expectativa é que ela comece a cair, existe pressão do governo também para que ela caia. A expectativa é essa. Mas pode ser que ela continue subindo. Se ela continuar subindo, a bolsa vai continuar caindo. Mas a expectativa, de forma geral, é que ela pare de subir. Ou seja, se ela parar de subir, como a gente viu no gráfico, o que vai acontecer? A bolsa vai começar a subir. Tá? Então, por que isso acontece? Por que existe a relação negativa? Por conta da relação risco versus retorno. Isso aqui é a lei fundamental dos investimentos. Tá? Como é que ela funciona? Quanto maior o risco, maior o retorno esperado. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais risco você correr com seus investimentos, maior a rentabilidade esperada. Quanto menos risco, menor a rentabilidade esperada. Então, quando um ativo de baixíssimo risco começa a aumentar a sua rentabilidade, o ativo de maior risco tem que aumentar ainda mais a sua rentabilidade. Porque senão pensa o seguinte, quem vai querer investir em um ativo de alto risco se o ativo de baixo risco está rendendo mais? Não existe motivo para você correr mais risco se a rentabilidade é pior. Só existe um motivo você correr mais risco se a rentabilidade esperada é maior. Porque se a rentabilidade for maior, você justifica correr aquele risco mais alto. Então, a relação risco e retorno é algo criado pelo próprio livre mercado. As pessoas só vão aceitar investir em algo se aquela rentabilidade for adequada ao risco que eles estão correndo. Se a taxa Selic, vamos botar assim, se a renda fixa começa a pagar, botar assim, 1% ao mês, que você acha ativos hoje em dia assim, de renda fixa, a renda variável precisa render mais que isso. Então a relação risco e retorno é isso que está mostrando para a gente. Se a renda fixa começou a render muito, a renda variável tem que render ainda mais. Mas por que então, a gente viu aqui no nosso gráfico, por que então, na verdade, quando a renda fixa começa a pagar muito, a taxa Selic começa a subir, por que as ações caem de preço? Por que na verdade, a renda variável está fazendo você perder dinheiro ao invés de você ganhar mais do que a renda fixa? Porque, pelo que a gente está vendo aqui, na verdade, se a taxa Selic sobe, as ações deveriam subir ainda mais, para que ela renda mais do que a renda fixa. A questão é o seguinte, por que as ações caem quando a taxa Selic sobe? O que isso acontece?
Porque o mercado só olha para o futuro, não olha para o passado. Então o retorno que você espera daquele investimento é do momento que você compra para frente. Não importa o que passou. O que passou, passou, não faz mais diferença. O que importa é somente o que tem daqui para frente. E como que você então aumenta a expectativa de retorno de uma ação? Já que a renda fixa começou a pagar mais, aquela ação tem que render mais. Como que você aumenta a expectativa de retorno daquela ação? Para aumentar a expectativa de retorno, caramba, tá difícil, hein? Da ação, você precisa reduzir seu preço. Por quê? Por que isso acontece? Vamos lá. Vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que a ação aqui, a ABCD3, essa é a ação. Vamos dizer que essa empresa aqui, ela tá, por exemplo, hoje ela custa, sei lá, R$10 a ação. Vamos botar assim. Em 2020 a ação custava R$10. Quanto que... E vamos dizer que o mercado esperava, de acordo com as métricas de valuation, fluxo de caixa, não sei o que, crescimento na perpetuidade, não sei o que, todas aquelas métricas de valuation para o mercado poder precificar uma empresa. Vamos dizer que, de certa forma, ele esperava que o valor justo daquela ação, vou botar aqui, o valor justo, fosse, na verdade, que a expectativa é que lá em 10 anos para frente, a ação fosse custar R$50. Opa, peraí que eu tô apertando um monte de coisa errada aqui. Fosse 50. E esse era o valor que estava aquela ação. Ou seja, esperava que a ação um dia custasse 50. Para justificar que a ação fosse então aqui crescer, expectativa de rentabilidade era igual a 5 vezes o valor investido, né? Você ia multiplicar por 5 o seu investimento. Cada R$10 que você investisse na ação iriam virar 50. Aí, chegou 2023. Se a expectativa é que a rentabilidade fosse de 5 vezes, em 2020, que a ação chegasse, vamos botar aqui, em 2030, por exemplo, vamos botar assim, em 10 anos. Vou botar um prazo fixo não, em 10 anos. Que a ação batesse R$50. Ou seja, a expectativa é que aquele investimento pudesse te render 5 vezes o valor investido. Em 2023, a renda fixa está pagando muito, está pagando, em 2020, lembra, estava pagando 2% ao ano. Tá? A taxa Selic chegou a bater 2% ao ano. Em 2023, a taxa Selic está pagando mais de 1% ao mês. Né? Então, 13,75% a Selic em 2023. Então, está rendendo muito mais. Hoje, em 3 meses, rende o que rendia um ano inteiro daquele investimento. Mais até, né? Em 2 meses, era quase a mesma coisa que rendia em 12. Então, 2023 está rendendo muito mais. Para justificar você continuar investindo na BCD3, para você correr o risco dessa empresa, porque isso aqui é expectativa. Pode ser que não se concretize. Esse é o risco. O risco é as coisas não acontecerem conforme você espera. Isso que é o risco. Então, esperava-se que crescesse para R$50 aquela ação e multiplicasse o investimento em 5 vezes. Era isso que o mercado definia como o que justificava aquele risco. Em 2023, para você manter, quer dizer, para você aumentar o retorno, por quê? Agora você tem que aumentar o retorno. Você lembra? Relação risco e retorno. Se a renda fixa começa a pagar 1% ao mês, a renda variável precisa render mais do que isso. Tem que render mais do que rendia antes. Então, agora, a expectativa de rentabilidade daquela ação aumentou. Vamos botar assim que seja para 10 vezes. Então, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui também em 10 anos. E expectativa de rentabilidade. Um investimento feito hoje, se espera que ele renda 10 vezes. Tá? Para justificar. Se esse dinheiro não multiplicar por 10, é melhor você deixar na renda fixa. Porque o risco está muito alto. Então, em 10 anos, continua a expectativa de que aquela ação um dia vai valer R$50. Tá? Ainda se espera que aquela ação um dia vai valer R$50. Mas quanto que tem que valer em 2023 para que a ação chegue a valer R$50 um dia,
mas a rentabilidade tem que ser 10 vezes o valor investido, não mais R$ 5, não mais 5 vezes. Em 2023, essa ação tem que custar, então, R$ 5. Por quê? Custando R$ 5, você um dia vai chegar a 50. Só que agora você vai ter 10 vezes o valor investido, não mais 5. E é isso que vai justificar, porque aqui antes estava a taxa Selic em 2% ao ano. Em 2023, calma aí, vou botar aqui, ó. Em 2023, a taxa Selic está 13,75% ao ano. Então mudou muito. Agora, se espera que a ação aumente a sua rentabilidade para justificar, porque isso aqui é arriscado, essa empresa aqui é super arriscada. Então o investidor vai exigir o quê? Maior retorno para justificar correr risco, já que a renda fixa, que é um investimento de baixo risco, está pagando muito. Para que você vai continuar pagando R$ 10 na ação da empresa para multiplicar o seu valor por 5 vezes em 10 anos, se a taxa Selic hoje está rendendo 13,75% ao ano? Você tem que pagar muito menos para que esse retorno seja muito maior e justifique você não botar R$ 5 na Selic e sim na ação dessa empresa. Então é assim que o mercado funciona, tá? É por isso que as ações caíram e é por isso que existe essa relação. Quando um sobe, o outro cai. E quando ele começa a cair, o outro sobe. Por quê? Agora o risco, quando a Selic bate 2%, os investidores são obrigados a correrem risco para terem alguma rentabilidade. E isso faz o quê? Pessoas comprarem cada vez mais ações. E quanto mais gente compra ações, maior o preço das ações. Porque o mercado é assim, né? Quanto mais gente comprando do que vendendo, mais rápido o preço sobe. Então, é assim que essa relação indireta, tá? Porque o mercado só olha daqui para frente. Então, para justificar você correr esse risco, isso tem que acontecer. Vocês entenderam? É um pouco complexo. Se não tiverem entendido, deixem no chat todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Isso é muito importante para eu saber que vocês estão entendendo, porque isso aqui requer que você pare um pouco e pense um pouco para entender como que essas coisas funcionam. E entender isso ajuda muito você a tomar decisões inteligentes com o seu dinheiro. O Paulo comentou aqui, ó. Isso na média, já que juros altos prejudicam o lucro da maioria das empresas. Também, ainda vamos chegar por esse ponto. Seja por dívidas, diminuição da demanda, o mercado derruba a cotação de empresas que têm fluxo no futuro. A gente vai falar sobre isso ainda. Mas tem empresas que disparam com juros altos, igual aconteceu com a Taesa. Mas no geral, o juro alto é horrível. A Taesa é um pouquinho à parte. Não é porque ela não disparou porque os juros subiram. É um pouquinho diferente. É muito por conta do resultado mesmo que a empresa estava entregando. Por falar em Taesa, foram agora dar a sardinhada com dividendos na Lua. E agora já estão sem caixa para investimentos com planejamento em Taesa da massa. Pois é. Tem empresa que... É por isso que eu sempre falo, né? Investir com foco em dividendos é uma falha muito grave que muita gente comete. Todo mundo que ama dividendo, que busca dividendos, todo mundo investe na Taesa. Essa galera. Porque é uma das empresas que mais pagava dividendos no Brasil, né? E aí você está vendo. Empresa querer ficar pagando dividendo para agradar investidor, ou porque sabe que as pessoas gostam de dividendos, mesmo que dividendo não gere valor nenhum. Muita gente simplesmente não sabe disso ou não acredita nisso. Aí as empresas ficam pagando cada vez mais dividendo para querer agradar essa galera e conseguir entrar cada vez mais investidor. Só que chega um momento que a coisa fica insustentável. E aí foi o que rolou com a Taesa. Então vamos lá. Entenderam isso aqui agora? É mais fácil de entender ainda com fundos imobiliários. Vamos lá. Se eu explicar com fundo imobiliário, vai ficar um pouquinho mais simples de entender. Por quê? Fundo imobiliário, a gente sabe, principalmente se for fundo imobiliário de papel, de CRI, 100% da rentabilidade daquele investimento vai vir dos rendimentos que eles te pagam todos os meses. Então vamos pensar aqui no fundo imobiliário, FGHI 11. Vamos dizer que esse fundo imobiliário aqui, em 2020, ele estava te pagando todos os meses, vamos dizer que ali 50 centavos por cota. E vamos dizer que a cota daquele fundo imobiliário, o valor da cota,
Vou botar aqui, rendimentos, assim, ó. Rendimentos, valor da cota. Vamos dizer que a cota custava R$100. Qual que era o dividend yield desse fundo imobiliário? Calcular o dividend yield é bem fácil. Você vai pegar o quanto que ele te paga por ano em dividendos. Nesse caso era o quê? Se ele paga 50 centavos por mês, e são 12 meses, então ele te paga R$6 por ano. Você pega esse valor e divide pelo preço da cota, divide por 100. No nosso caso, a gente chega em 0,06, que é o mesmo que 6%. Ou seja, esse fundo imobiliário te pagava por ano 6% do seu valor investido em rendimentos. É isso que ele quer dizer. Em 2020 era esse dividend yield. E a Selic era 2% em 2020. Qual que era? Vamos botar aqui a taxa de desconto. Era de 4%. Ou seja, a diferença de um para o outro. Você estava recebendo 4% ao ano a mais para investir nesse fundo imobiliário FGHI 11 do que deixar seu dinheiro rendendo 100% da Selic. Em 2023, a Selic agora, vamos mudar as variáveis, é 13,75%. Vou apagar isso. E vamos dizer que os rendimentos se mantêm iguais, tá? Se for um fundo, então, tijolo, geralmente que ele recebe somente pelos aluguéis, os rendimentos variam muito pouco com a taxa Selic. Vai ter ali o reajuste dos contratos, mas nem sempre é tão... Muitas vezes é pelo IPCA ou outros indicadores, e os contratos também têm vencimentos, muitas vezes periódicos mais longos, né? Às vezes ele continua pagando o mesmo valor por anos. Então vamos lá. A gente vai ter aqui 3 variáveis que são fixas. Quer dizer, 2 variáveis fixas. A taxa de desconto, que tem que ser 4%, que é o quê? O mercado que define isso. Os investidores estão definindo que aquele fundo imobiliário tem que render 4% ao ano a mais do que a Selic para justificar você investir nesse fundo imobiliário. Senão é melhor você deixar seu dinheiro na taxa Selic. Ou seja, comprar um tesouro Selic. Ele está exigindo 4% ao ano a mais para correr esse risco, para poder investir no fundo imobiliário e não no Tesouro Selic. Vamos dizer que o rendimento se manteve igual. Ou vamos mudar um pouquinho. Vamos dizer que ele pagou um pouquinho a mais. 0,60 agora. Teve os reajustes de contrato e tal, e pagando agora 60 centavos por cota por mês. Quanto que vai ter que ser, então, o dividend yield? Lembra, a taxa de desconto é o quê? É a diferença do dividend yield com a taxa Selic. Se a taxa de desconto é 4% e a Selic agora é 13,75%, quer dizer que o dividend yield tem que ser 4% a mais do que isso aqui. Então ele vai ser 17,75%. Esse vai ser o dividend yield desse fundo imobiliário. Como ele está pagando 60 centavos por cota, quanto que vai ter que valer a cota desse fundo imobiliário? Bora aqui fazer as contas na calculadora. Peguei meu celular aqui. Você vai pegar 0,60 centavos por mês, né? Em um ano, ele está te pagando R$ 7,20. Agora vamos dividir isso aqui por 0,1775. Esse fundo imobiliário vai ter que estar valendo R$ 40,56. Por quê? Esse tem que ser o preço da cota para que você receba 60 centavos de rendimento todos os meses, e esse rendimento, quer dizer, e o dividend yield seja 17,75%. Esse é o mesmo fundo imobiliário, mas é porque o mercado ajustou a taxa de desconto, que a Selic aumentou muito. O dividend yield teve que sair de 6% para 17%. Olha o que aconteceu com o preço da cota. Ele caiu aqui 60%. Eu estou pegando um caso bem extremo, mas é só para vocês conseguirem visualizar como que as coisas funcionam. Por isso que os fundos imobiliários também de tijolo, principalmente, os de CRI, a variação é mais nos rendimentos do que no preço da cota. Os de tijolo, a variação, esse impacto é mais no preço da cota do que nos rendimentos. Então, é por isso que o fundo de tijolo, ano passado mesmo,
Se eu não me engano, a média foi uma queda de 25% no ano dos fundos imobiliários do tijolo. Eles caíram 25%. Deixa eu ver uma coisa aqui, parece que deu uma quedinha na transmissão, né? Mas voltou. Então, você está entendendo como é que a coisa funciona? É por isso que quando a Selic sobe, o valor da renda variável cai. Tá? Acontece tanto com ações. Ações é um pouquinho mais difícil de enxergar isso aqui, porque a expectativa de retorno futuro flutua muito mais. Fundo imobiliário é mais previsível, empresas não. E empresas também, a rentabilidade geralmente não vem quase exclusivamente dos rendimentos mensais. Tem ação que nem paga dividendo. Muitas vezes, da onde vem o valor mesmo da ação, o seu ganho total é o quanto você recebe de dividendos mais o quanto aquela ação valoriza. Tem ação que todo o seu rendimento vem somente de valorização daquela ação. Outras ações, todo o rendimento vem somente de dividendos. Então existe assim uma diferença, é um pouco mais amplo e um pouco mais complexo a relação com ações. Mas no grosso é isso aqui que acontece. Com o fundo imobiliário é um pouquinho mais visível. O Paulo comentou aqui, tijolo tem a taxa escondida, a valorização do imóvel. Parte dessa taxa de desconto foi escondida. O tijolo é porque o tijolo, a rentabilidade vem tanto da valorização da cota daquele fundo imobiliário, que é o valor dos seus imóveis dividido pela quantidade de cotas, né? E também dos rendimentos mensais. Agora, fundo de CRI não. Fundo de CRI é o valor da cota praticamente fixo ao longo do tempo, varia muito pouco. É raro variar muito. Beleza? Essa é a relação entre um e outro. Tem até uma fórmula que mostra isso pra gente, que chama modelo de Gordon, que inclusive na aula sobre precificação de fundos imobiliários do Investidor Alpha, eu falo sobre ele, né? Sobre o modelo de Gordon, porque o modelo de Gordon é uma ótima forma de você identificar ou precificar fundos imobiliários. E a precificação é isso aqui, ó. É assim que o mercado precifica os ativos, né, fundo imobiliário. É usando esses cálculos aqui. O modelo de Gordon é o seguinte, que o preço de um fundo imobiliário, também pode ser usado com ações, mas fundo imobiliário é um pouco mais fácil de enxergar isso aqui, vai ser igual o quê? Os dividendos que você vai receber daquele ativo, dividido por, essa parênteses, o K, que é a taxa de desconto, ou seja, é isso aqui, ó, menos a taxa de crescimento, que chamam de G. Taxa de crescimento é o quê? O quanto os dividendos vão crescer ao longo do tempo. Tá? Você, igual isso aqui, ó. Você recebia 50 centavos, agora recebe 60. Essa é a taxa de crescimento. Isso aqui tem que ser 100% estimado pelo investidor. Você não sabe muito bem ao certo. Você vai ter uma expectativa. A taxa de desconto você consegue estimar também de acordo com um cálculo simplificado como esse ou uma forma histórica, porque essa taxa de desconto também varia. A gente consegue olhar pela seguinte forma também, ó. Se eu colocar aqui, ó, eu quero botar aqui, ó, rendimentos, fundos imobiliários versus taxa Selic, se não me engano é isso. Acho que assim eu enxergo. É esse gráfico aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. O prêmio de risco, né? Que é essa taxa de desconto. O prêmio histórico dos fundos imobiliários foi de 3,1%. Tá vendo? A NTNB, no caso, não é a taxa Selic. Tá? Eu peguei a taxa Selic para simplificar, se vocês conseguirem entender. Que, na verdade, o que realmente vai ditar essa taxa de desconto é o que a gente chama de juros futuros. Porque, por exemplo, você investe hoje, vamos dizer que você investe hoje no fundo imobiliário e você vai precificar aquele fundo imobiliário de acordo com o rendimento que ele vai te entregar nos próximos 10 anos. Então você vai utilizar a taxa de juros esperada ao longo desses 10 anos. Aonde você espera que a taxa vai flutuar ao longo dos próximos 10 anos. Porque é bem mais complexo a coisa. Eu pegando a Selic fica um pouquinho mais fácil de entender. A NTNB hoje é esse título aqui, ó, o IPCA, tá? Porque mudou de nome. NTNB é isso aqui. E aquele valor que ele está usando como referência, essa linha roxa,
é esse índice aqui que ele está te pagando, ó. 5.9, 6.15, 6.28. Na aula sobre precificação de fundo imobiliário do Investidor Alpha, eu explico bem mais a fundo como isso aqui funciona. E o prêmio, a linha azul é o dividend yield dos fundos imobiliários. A diferença varia um pouquinho, tá vendo? De 2011 a 2012 foi 2%, aí depois de 2013 a 2016 foi 3,74%, pegando todo esse período aqui de 10 anos, a média foi 3,1%. Então essa é a diferença. Cadê? Opa, não é esse que eu quero não. Vamos fechar isso aqui já. Aí. Então esse K aqui é aquele valor que estimado é uns 3,1% historicamente nos fundos imobiliários. Em ações é um pouquinho mais complexo, né? Porque a gente não consegue ver tão claramente esse prêmio de risco. Então vai ser isso aqui, ó. Você precifica um fundo imobiliário dessa forma. Isso aqui é muito simplificado, tá? Não estou falando para você usar isso aqui para achar o preço justo. Mas, por exemplo, se você for precificar um fundo imobiliário um dia, usando o modelo de Gordon, vamos dizer que esse fundo imobiliário, vamos usar na prática aqui. Eu vou pegar algum fundo, deixa eu só olhar aqui, ó, rapidamente. Se eu pegar, por exemplo, o HGLG11, que é um fundo bem popular e grande, ele pagou para a gente, em dividendos dos últimos 12 meses, acumulado, R$16,50, tá? Por cota. Vamos dividir isso pelo quê? Pelo K, que é a taxa de desconto, que histórico foi 3,1%, vamos usar isso, 0,031, tá? Isso aqui é o mesmo que 3,1%, menos esse G. O G é o quê? É a taxa, é o crescimento esperado. Fundo imobiliário, a gente pode colocar isso aqui como zero, tá? Não tem um fundo, esse aqui é o crescimento real esperado. Pode botar como zero. Quanto que daria isso aqui? Qual seria o preço justo do fundo? Seria 16 do HGLG. 16,50 dividido por 0,031, né? Porque subtraiu por zero. P igual a... Vamos pegar a calculadora aqui. Não, calma aí que eu fiz um negócio aqui errado. Isso aqui, essa taxa de desconto é diferente. Não é esse valor aqui não. É o dividend yield, tá? Por isso deu diferença. O dividend yield total. Ou seja, o dividend yield a gente espera que seja acima da Selic, né? Então, no caso, se a Selic está 13,75%, a gente teria que pegar não a Selic, né? Mas o juro futuro. A gente tem que pegar esse valor aqui, ó. Não é só as taxas de desconto não, tá? Teria que pegar um valor que a gente espera de dividend yield que seja aceitável para o fundo imobiliário. Hoje, o dividend yield da HGLG é 10%. Mas se a Selic está rendendo 13,75%, mas lembra, a rentabilidade do fundo imobiliário de tijolo não vem exclusivamente, somente do dividend yield. Vamos pegar então o fundo de CRI, que é melhor. Vou pegar HGCR, porque aí fica mais fácil da gente conseguir enxergar isso aqui. Porque um fundo de CRI, 100% da rentabilidade dele vem dos dividendos. Então vamos pegar aqui o HGCR11. Espera aí. Eu abri aqui, ele pagou 14,25, tá? Nos últimos 12 meses. Porque o fundo de tijolo vai ter um G, que no caso o de CRI não tem. Vamos lá. A não ser que tu consiga gerar valor assim acima, com uns trades, né, que o gestor possa fazer com seus CRIs. Mas vamos considerar como zero para ser até mais conservador aqui. A gente quer que o dividend yield dele seja por volta de, por exemplo, 16%. Por quê? É uns 3% acima disso aqui. Daria um pouco menos de 3%, mas ele está tão alta que a taxa de desconto pode até diminuir um pouco.
Então vamos botar como se eu tivesse que render 16%. Ou seja, aqui vai ser 0,16. Tá? Aqui 0,16. Qual seria o valor? 14,25 dividido por 0,16 seria R$ 89,06. Esse seria o preço justo de acordo com o modelo de Gordon HGCR. Hoje ele está custando R$ 101. Ou seja, ele está mais alto do que isso aqui. Tá? Só que lembra, esse valor aqui, certo mesmo, teria que utilizar juros futuros para poder buscar isso aqui. Não a Selic hoje. E a expectativa é que a Selic caia mesmo no futuro, que ela não se mantenha nos próximos 10 anos em 13,75%. A gente sabe que a Selic está muito alta e que é insustentável. Ela vai ter que descer no prazo, no mínimo, médio. A expectativa é que o ano já feche 2023 com a Selic bem abaixo disso, por volta de uns 10%. Ou seja, a gente está calculando aqui também a taxa de desconto em cima da Selic atual e não dos juros futuros, não da Selic futura esperada pelo mercado. Então tá vendo como é muito delicado e muito difícil fazer isso? Que a gente não sabe ao certo aonde vai estar a Selic nem no fim do ano. Imagina aonde ela vai flutuar pelos próximos 10 anos. É tudo muito... é muita estimativa. Por isso que é melhor você simplesmente acreditar no mercado, porque tem investidores profissionais fazendo isso o dia inteiro, e o valor daquele ativo hoje é exatamente isso. É o mercado, os investidores institucionais calcularam e chegaram nesse valor. Se fosse o juro futuro, a expectativa fosse essa nos próximos anos, esse seria o preço justo do HGCR. Ele teria que render isso aqui. Hoje ele rende bem, quer dizer, né? Ele está bem mais alto que isso. Ele está R$ 101. Mas é porque a gente esperaria então que se fosse, por exemplo, 4%, uns 3% em cima de 10%, aqui seria 13, né? Não 16. Se aqui fosse 13, porque assim, vamos dizer que o juro futuro seria de 10%, não 13. 14,25 dividido por 0,13 daria R$ 109,62. Ou seja, já estaria mais alto do que o valor de hoje. Então, de acordo com isso aqui, se a gente esperar que o dividend yield do mercado precificado fosse 13%, então o preço justo do HGCR seria R$ 109. O que quer dizer que ele estaria barato hoje, né? Que ele está em R$ 101. Então, assim, pequenas mudanças de variável já altera tudo isso aqui. Tá? Isso eu estou considerando que a Selic futura seja 10%, expectativa do mercado, e a taxa de desconto fosse de 3%. Ou seja, o mercado espera que ele tenha que render 13% ao ano para justificar você investir no HGCR e não no Tesouro Selic. Um pouquinho complexo isso aqui, né? Mas é para você entender a relação, tá? O Paulo mandou aqui. Dependendo do fundo, tem uma taxa de desconto menor. Eu peguei a taxa média do mercado. Eu peguei na média. Fundos mais seguros, mais conservadores, eles costumam ter uma taxa de desconto menor. Porque, como ele tem menos risco, ele não é tão mais arriscado do que um Tesouro Selic, do que um fundo imobiliário bem mais arriscado. Que aí sim, está correndo mais risco, então a taxa de desconto tem que ser ainda maior para justificar o seu investimento naquele ativo. É isso aí. Paulo é aluno do investidor alfa, ele manja de tudo. E é até por isso que ações e fundos imobiliários de maior risco são mais voláteis. Né? Por isso. Porque a taxa de desconto deles é bem maior e pequenas variações de expectativa de retorno altera muito mais, porque é o seguinte, uma empresa conservadora como a Taesa, você não espera que as ações da Taesa subam, sei lá, 10% ao ano nos próximos anos. Só a variação da ação. Você não espera que uma Ambev vai crescer 15%, 20% ao ano nos próximos 10 anos. O preço da ação você espera que fique bastante estável, porque é uma empresa que não tem muito para onde crescer. Quase todo o retorno que você vai ter daquele investimento é pelos dividendos que a empresa vai te pagar. Então, são empresas de baixo risco. A taxa de desconto delas costuma ser bem menor. O retorno esperado dessas ações é menor. E outra, como você recebe a maior parte do rendimento como dividendos,
o retorno daquele investimento vem num prazo mais curto e com menos risco. Agora uma ação, porque você está recebendo já o dividendo hoje. Você comprou a ação agora, começa a receber logo de cara. Né? Ao longo de um ano de investimento, você recebeu ali bastante dividendo já. Já teve um retorno daquele investimento. E com pouca volatilidade no preço da ação, né? Geralmente. Agora, quando você investe numa ação de altíssimo risco, muitas vezes ela nem paga dividendo para você. Mas você espera que ela cresça muito e daqui a uns 10, 15 anos ela te pague bastante dividendo, porque ela possa dominar o mercado dá uma saturada, o mercado já dá ele senta um pouquinho e aí a ação começa a te pagar mais rendimentos, mais dividendos, né? Só que você espera que até isso acontecer, a ação suba muito. Que uma empresa que era pequena hoje se torne uma empresa grande no futuro. Então, geralmente, ações de maior risco ou pequenas empresas mais arriscadas, são mais voláteis por isso, porque o retorno do seu investimento não vai vir nos primeiros anos. Vai começar a chegar daqui 10, 15 anos. E muitas vezes nem chega, porque muita coisa pode acontecer em 10, 15 anos. É muito mais risco, então elas são muito mais sensíveis a isso. São muito mais voláteis, muito por conta disso, taxa de desconto também. Um pouquinho complexo, mas é importante entender isso para você saber o que esperar dos investimentos. Então a gente pode chegar ao seguinte, uma conclusão aqui. O melhor momento para investir em renda fixa também é Puta, o que você está reclamando aqui, meu filho? O que eu estou escrevendo errado? O melhor momento, deixa eu descer aqui, ó. Melhor momento para investir em ações e fundos imobiliários, ou seja, em renda variável, né? Deixa eu voltar para cá. Tá? A nossa conclusão aqui é essa. O melhor momento para investir em renda fixa também é o melhor momento para investir em ações e fundos imobiliários. Isso aqui chega com a conclusão também, né? Que não existe hora da bolsa e hora da renda fixa. Isso meio que não existe. Porque quando um está muito favorável, o outro também está muito favorável. Quando um está menos favorável, o outro também está menos favorável. Então não existe essa hora da renda fixa e hora da bolsa. Hoje as ações estão rendendo pouco para que a ação que você comprar hoje possa render mais no futuro. Nos últimos anos rendeu pouco investir em ações, para que você investir hoje em ações renda ainda mais. E renda mais do que a renda fixa. Mas aí a gente chega num ponto. Existe, sim, meio que a gente chega no ponto número 2 agora da nossa live. Que esse aqui era o ponto 1, tá vendo? Qual a relação entre a renda fixa e a bolsa de valores? Agora vamos para o 2. Quando investir em renda fixa? Existe sim um período, um momento ou uma hora assim, para você investir em renda fixa e não em ações. Só que isso não varia com o mercado. Isso não depende do mercado, ou seja, não depende de onde está a Selic, não depende do preço das ações. Depende do seu perfil e objetivo. O que isso quer dizer? Vamos lá. Objetivo. Isso depende exclusivamente de você e não do mercado. Você possui um prazo para resgatar o dinheiro. Tá, vamos lá. Preste bastante atenção nisso aqui, porque você entender isso aqui pode fazer poupar muita dor de cabeça e deixar de perder muito dinheiro. Que é o quê? Quando investir em renda fixa, quando você possui um prazo para resgatar o dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que você quer resgatar esse dinheiro daqui 5 anos, em 2028.
Por quê? Depende do seu objetivo. Quer comprar um carro, quer dar entrada numa casa, quer pagar a faculdade dos filhos, sei lá, qualquer coisa que estiver na sua cabeça. Vamos dizer que esse prazo é 2028. Se você tem esse prazo, é importante você colocar em renda fixa, principalmente, tá? Vou até botar aqui. Principalmente se for curto. Se o prazo for curto, se o prazo é 1, 2 anos, você tem que colocar todo o dinheiro em renda fixa, 100%. Se o prazo é uns 5 anos, até pode colocar em uns fundos imobiliários bem conservadores. Eu nem botaria em ações, tá? Nada em 5 anos. Ações é 10 anos para frente. Você vai colocando cada vez mais renda fixa para quanto menor for esse prazo. Por quê? Você não pode correr o risco da renda variável. Porque se o prazo é 2028, e vamos dizer que a bolsa esteja bastante próxima do valor de hoje, em 2028, daqui a 5 anos, pode acontecer. A gente está no mesmo valor do Ibovespa de 2019. Tem 4 anos. Tem 4 anos que o Ibovespa não se mexe. Ou seja, 5 anos é um prazo sim possível de que a bolsa tenha rentabilidade muito fraca ou até mesmo negativa. Pode até estar acima de hoje. Pode estar em, por exemplo, 120 mil pontos. Mas provavelmente, você deixar esse dinheiro na renda fixa no período teria rendido mais do que em ações, caso o Ibovespa passasse de 101, que está hoje, para 120. Ou seja, você não perdeu dinheiro, mas teria ganhado mais se tivesse deixado em renda fixa. Por que isso acontece? Porque ações, renda variável é volátil. Passa momentos de alta e baixa. Mas no longo prazo, sempre vai render mais do que renda fixa. Tá? E é sempre mesmo. Existem estudos que mostram isso em todos os mercados do mundo. Essa lei sempre foi verdade. Só aconteceu da renda variável não bater a renda fixa em prazos longos. Quando a gente pega, por exemplo, depende muito de como você avaliar isso. Se for bolsa de países pequenos, às vezes o índice é muito concentrado em pouquíssimas empresas. O Brasil é esse caso, né? A nossa bolsa é super concentrada em empresas bem específicas, que são financeiras e commodities, como Vale, Petrobras, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Então o Ibovespa não representa tão bem assim o mercado de ações como um todo. Mas quando você olha o mercado de forma geral e amplo, ações sempre batem renda fixa. Só não aconteceu nos casos em que, por algum motivo, houve algum colapso financeiro muito forte ou a bolsa simplesmente fechou, como, por exemplo, durante a Revolução Russa, que a bolsa de Moscou ficou fechada e só reabriu depois que a União Soviética caiu. Passou 70 anos com a bolsa fechada. Só nesses casos que a renda fixa vai pagar mais do que a renda variável. Em todos os outros, a renda variável bateu a renda fixa, com uma margem, ou seja, a taxa de desconto. Essa taxa de desconto varia de país para país, mas todos os mercados no mundo estudados bateram, tá? Ações bateram renda fixa, mas só no longo prazo. E é a partir de 10 anos que começa a ficar mais seguro, e a certeza mesmo é 20 anos para frente. Tiveram casos muito específicos na história que em 20 anos a renda variável perdeu para a renda fixa. Mas são bem pontuais em períodos bem específicos e em mercados bem específicos. De forma geral, você já diminui o risco para quase zero em 20 anos da renda variável bater a renda fixa, ter um retorno maior. E o normal é ter um retorno bem maior do que a renda fixa. Esse é o normal esperado. Então, se o prazo for curto, você tem que botar em renda fixa, porque o que reduz o risco da renda variável é o tempo. O tempo que reduz o risco da renda variável. No tempo curto, renda variável é muito arriscado. No tempo longo, renda variável não é arriscado. Então, se você tem um objetivo para aquele dinheiro e é um prazo curto, você tem que colocar em renda fixa. Isso de acordo com o objetivo e de acordo com o seu perfil. Quando não deseja ou pode correr riscos. Porque renda variável é volátil, né? Por mais que a gente tenha um prazo longo, muitas vezes, você pode estar investindo para longuíssimo prazo, ou seja, só para você viver de rendimentos. Se você tem hoje 40 anos e você for viver até os 90, você vai manter seu dinheiro investido durante 50 anos. É um prazo longuíssimo. Então, de acordo com o seu objetivo, encaixa você ter bem mais renda variável do que renda fixa.
Mas aí o seu perfil pode fazer com você ter que investir em renda fixa, que é o quê? Ao longo dos 50 anos, a bolsa vai subir e descer. E se você não aguenta ver o seu patrimônio passar 3, 4, 5 anos de lado muitas vezes, ou caindo muitas vezes, se você não se sentir bem com isso, você não pode correr esse risco. Você tem que botar em renda fixa. Então isso aqui é um perfil, é coisa pessoal mesmo. Você ser mais agressivo ou mais conservador. E isso aqui é o seu objetivo. Para que você vai usar esse dinheiro? Então você tem que atender isso aqui. É isso que vai mandar quando você investir em renda fixa. Tá? É isso. Não é o mercado, não é a taxa Selic. Isso não faz a menor diferença para essa decisão. 3. E quando investir em renda variável? Opa. Aí a gente vem para esse ponto aqui. É basicamente o oposto. Objetivo. Quando você vai investir para o longo prazo e o seu perfil quando aceita maior volatilidade. Ou seja, você não se perde, você não sai do caminho quando vê o seu patrimônio de renda variável passar 5 anos ali de lado ou diminuindo. Você não se importa com isso, porque no longo prazo você sabe que aquilo vai recuperar. E você não se sente mal com isso, você tem essa confiança. E o objetivo é quando você investir por longo prazo. Você vai deixar esse dinheiro por décadas ali aplicado. Aí sim. Então, nada disso depende do seu perfil ou objetivo. Quer dizer, depende do mercado, né? Depende exclusivamente do seu perfil e objetivo. Isso é muito importante, tá? Tanto faz se a bolsa passou os últimos 5 anos, 4 anos de lado. Se a gente está no Ibovespa, está no mesmo patamar que estava em 2019. Tanto faz. Tanto faz se ele está em 2% ou em 14%. Tanto faz isso tudo para você decidir se você tem que investir em renda variável ou em renda fixa hoje. Isso não faz a menor diferença para essa decisão. A menor diferença. Você tem que fixar isso na cabeça. Isso não faz a menor diferença. O que vai definir se o dinheiro que está na sua mão hoje vai ser aplicado em renda fixa ou renda variável é exclusivamente o seu objetivo, se você vai investir para um prazo mais curto ou para um prazo longo, muito longo, e o seu perfil, se você aguenta, você suporta mais volatilidade ou não, ou você tem que ser um pouco mais conservador. É somente isso que vai levar em consideração se você vai investir hoje em renda fixa ou renda variável. Tá? É somente esses pontos que você vai levar em consideração para tomar essa decisão. Qualquer outra coisa que você colocar no meio pode fazer você cometer algum erro. Então é basicamente isso. Se você deve investir em renda variável ou renda fixa, é isso que você tem que levar em consideração. Beleza? Então a gente vai encerrando nossa live número 62 por aqui. Vocês possuem dúvidas, questionamentos? Deixa eu ver como é que tá aqui. A conexão parece que tá boa. Não sei porque pra mim não tá carregando. Mas aqui o YouTube tá me falando que a conexão tá excelente. Se tiverem dúvidas, mandem aí. Que se vocês estiverem escutando, vocês vão mandar dúvidas. O Paulo mandou aqui. Tranquilo, JP, cuidado com esse nome de surfista. Pois é, cara. Olha só que coincidência ruim, né? Porque o surfista, pra quem não sabe, né? Teve aquele caso do surfista agrediu uma outra surfista mulher lá em Bali, numa competição. Ele deixou a mulher desconfigurada, o negócio foi feio, ele bateu pra valer a mulher. Ainda deu justificativa falando que achou que era um homem. Como se, então se fosse homem você pode enfiar porrada nas pessoas. Não pode bater em ninguém, né? Principalmente se for mulher. Aí o cara simplesmente se chama João Paulo Azevedo, tem o mesmo nome que o meu, e pior, ele se denomina de JP Azevedo. Aí assim, a merda foi feita. 1 milhão de pessoas acharam que eu era o cara. Teve gente comentando nos vídeos do YouTube, falando que eu era agressor de mulheres. Recebi altas mensagens no Instagram, dizendo que eu era agressor de mulheres, não sei o que eu era um covarde. E eu não tenho nada a ver com isso. Nunca nem surfei na vida.
Só tenho a infelicidade de ter não só o mesmo nome que o cara, como me denominar da mesma forma que o cara se autodenomina também. Nem pra ele ser um João Pedro, né? Não, tinha que ser João Paulo também. Mas beleza, o hype já tá diminuindo. As pessoas já estão sumindo. Mas rolou muita gente me vindo falar comigo sobre isso. E pra piorar mais ainda, eu acabei de chegar de Santa Catarina, da praia. E Santa Catarina é a meca dos surfistas, né? Lotado de surfista na praia. Lotado. Aí eu lá no Instagram, postando foto na praia em Santa Catarina. Enquanto isso, um cara com meu nome, que é surfista, se envolve na confusão. Então, assim, complicado. Mas já voltei. Voltei agora há pouco. Cheguei em casa às 18 horas. Tem 3 horas que eu tô em casa. Beleza? Então, pessoal, boa noite pra vocês, uma boa semana. Muito obrigado a quem participou, muito obrigado ao Paulo, muito obrigado ao Luiz Carlos, muito obrigado a quem mais também está aqui assistindo, mas não comentou no chat. Eu sei que vocês também estão gostando bastante do conteúdo, porque eu vejo muitos feedbacks, tô vendo alguns likes aqui no vídeo. Então, se você gostou, deixa seu like também, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. E segunda-feira que vem, no mesmo horário, 8 horas, estamos aqui de novo, com mais um assunto sobre investimentos. Se tiverem alguma sugestão, mandem aí. Sugestão de vídeo, deixa um comentário aí no vídeo. Ah, fale sobre não sei o que. Me ajuda também a criar o conteúdo direcionado para vocês. Ó, apareceu gente aqui, o Monte Carlo, valeu. Jorge Souza, boa noite, muito obrigado mais uma vez. Ótima semana a todos. Obrigado a todos vocês. E um abraço. Espero todo mundo aqui na segunda-feira que vem. Valeu!